Estevão, bom dia para você, ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Olha, o prazo vai depender do tipo de recurso que as defesas decidirem utilizar. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os recursos possíveis, a gente vem explicando isso aqui durante a programação da CNN, são os embargos de declaração e os embargos infringentes. No caso dos embargos de declaração, o prazo seria 5 dias a partir da publicação do acórdão no Diário Eletrônico da Justiça, o que deve acontecer hoje, já que esse documento foi divulgado ontem à noite pelo Supremo Tribunal Federal. Já para os embargos infringentes, o prazo seria de 15 dias. Mas para esse segundo tipo de recurso, a gente também vem falando que pela jurisprudência do STF, ou seja, considerando decisões anteriores, as defesas não poderiam utilizar, porque para usar os embargos infringentes, que teriam esse sim o poder de tentar alterar o resultado do julgamento, tentar levar o caso para o plenário do Supremo para que fosse julgado pelos 11 ministros e não só pela primeira turma como aconteceu, para isso teria que haver pelo menos 2 votos pela absolvição dos réus. E a gente lembra, no caso do Núcleo 1, no caso do Núcleo Crucial, naquele julgamento que foi concluído no dia 11 de setembro, o único voto divergente foi do ministro Luiz Fux, inclusive que nem mais faz parte da primeira turma, pediu para ser transferido para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra também, Estevão, casos anteriores, por exemplo, o caso do ex-presidente Fernando Collor, que foi preso este ano. O caso dele foi considerado transitado em julgado este ano. Ele chegou a ir para uma unidade prisional e depois conseguiu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. Mas no caso de Fernando Collor, o ministro relator também era o ministro Alexandre de Moraes, e a defesa de Collor decidiu, depois de rejeitados os embargos declaratórios, como aconteceu agora com os condenados do Núcleo 1, a defesa de Fernando Collor decidiu entrar com os embargos infringentes no Supremo. E de imediato o ministro Alexandre de Moraes considerou que aquele tipo de recurso era inválido, nem analisou os recursos, nem enviou para que outros ministros votassem com ele. Ele rejeitou, já declarou o caso transitado em julgado e determinou o início do cumprimento da pena. Então agora a gente fica nessa expectativa, a publicação do acórdão, que já foi divulgado ontem à noite pelo Supremo Tribunal Federal, e as movimentações das defesas para saber que tipo de recursos elas vão tentar utilizar pela segunda vez e se vão tentar usar algum tipo de recurso pela segunda vez e qual vai ser a reação, o entendimento do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Em casos anteriores, Moraes também chegou a rejeitar, inclusive, embargos declaratórios apresentados pela segunda vez, pelos mesmos motivos, pelos mesmos argumentos, alegando que seriam apenas tentativas das defesas de casos no passado de tentar protelar a decisão, protelar a prisão e não trazendo nada de novo. No caso desse recurso dos condenados do Núcleo 1, que a primeira turma rejeitou, o argumento do relator, que foi seguido pelos outros ministros, foi esse, que a defesa não apresentou nenhum elemento novo, todos os fatos apresentados no recurso já tinham sido rejeitados pelo Supremo em fases anteriores do julgamento. Então agora, Estevão, mais do que nunca, grande expectativa para que esse caso seja considerado transitado em julgado e para que o ministro Alexandre de Moraes determine o início do cumprimento da pena de prisão, incluindo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses em regime inicialmente fechado. Estevão.